Primeiramente, uma boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui no Café da Pecuária. Queria agradecer os nossos apoiadores, a Cross Agro Brasil, Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a Coima, bônus da D, que vai sortear para nós aí uns brigadeiros depois. Não esqueça de assinar a lista. A Soeste, a Liane Veículos, a Premix, a Raposo Pneus, que também vai sortear uma ordem de serviço ou produtos, no valor de R$300. A Cicobi Credivale, a Leosul e a De Carvalho John Deere. Pessoal, lembrar lembrar a todos que durante a Expo Prudente nós teremos a Tecnoshow. Então, o Café da Pecuária de setembro será na Tecnoshow. Então, nós vamos ter um ciclo de palestras lá no dia 8 e 9 de setembro. No dia 8, o dia inteiro, e no dia 9, na parte da manhã. E também vai ter a feira progenética, uma oportunidade para o pessoal que quiser comprar touro. Vai ter a feira progenética, compra direto do criador, Além de leilões, e a tradicional vai ter exposição de gado rústico, vai ter várias raças. Então vai ser um evento bem bacana. A gente vai tentar resgatar a exposição de 2019, que foi um resgate da exposição antiga que a gente era acostumado aqui. Inclusive a casa do criador vai estar funcionando, vai ter happy hour, então tudo. E se a gente conseguir um patrocinador aí, vai ter até uma segunda com carne no dia 12. Essa aí tá mais difícil a gente conseguir um patrocinador, porque contra o Bradesco foi facinho, mas assim espontaneamente. Então eu queria dizer para vocês, o nosso assunto hoje vai ser sobre o CAR, como a gente regularizar a nossa propriedade no CAR. O CAR, a Gina vai explicar, ele já está bastante adiantado no estado de São Paulo, a validação do CAR, mas precisa do aceite do produtor. Então a Gina vai explicar para vocês verem. A palestra, vamos dizer assim, hoje nós caímos para cima, A palestra hoje era do Júlio César Romero, e quem vai dar a palestra para nós é a Maria Regina Vieira da Rocha, que é a chefe dele. Então, não é a chefe, é a chefe. A esposa é a chefe. Mas a Regina, ela é responsável pelo treinamento do pessoal da CAT sobre o CAR, no nível estadual. Ela tem uma bagagem muito grande aí sobre o assunto, e ela vai estar hoje gentilmente dividindo com nós. Então, pessoal, a Regina, além dela ter muito conhecimento sobre o assunto, ela também é a pessoa que, quando tem uns pepinos que a pessoa não sabe como resolver, manda para ela. Então, aquelas dúvidas que vocês têm, aquele problema que vocês, por algum motivo, tenham que resolver, queiram resolver, tirar uma dúvida. Então, hoje é uma oportunidade única, que a Regina é uma pessoa que está muito por dentro do assunto e está aí à disposição para esclarecer para nós. Então, Regina, a palavra fica com você. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou achando que isso foi combinado entre ele e o Júlio. Na última hora, o Júlio saiu para me colocar na berlinda. Não, mas tem um motivo, Outro motivo. Não, hoje de manhã ele acordou com o olho meio estranho, correu no hospital e aí deu conjuntivite. Aí teve que ficar em casa. Mas hoje de manhã ele acordou com o olho inchado. Bem, eu sou Maria Regina, sou engenheira agrônoma, vou me apresentar bem rapidamente. Fui aluna do João na faculdade. Estou na CAT desde 2012. Fui muito tempo na prefeitura também pela CAT. E fiquei muito tempo lá no portal, lá em Rosana, na Venceslau. E era para ficar de passagem aqui em Prudente por um tempinho. Aí veio a pandemia, acabei ficando, veio meu noivo veio, e aí nós ganhamos o Júlio aqui em Prudente. Então eu estava ajudando a regional
com o CAR. E ele assumiu porque agora eu estou com um cargo no gabinete que cuida só do CAR. O meu departamento é exclusivo do CAR. E nós estamos numa correria agora que é treinar todo mundo esse novo sistema, porque não está muito fácil. Então eu vou passar rapidamente alguma coisa de contexto, tá? Sobre o CAR, algumas coisas dessa mudança, assim, pegou todo mundo de calça curta, né, em dezembro do ano passado. O pessoal não conseguia tirar recibo, não conseguia fazer nada com o CAR, ficou todo mundo doido, todo mundo desesperado, e nós também, que nem treinamento para isso. Então eu vou passar um pouquinho de contexto e vou deixar um pouco mais aberto para a gente pegar casa a casa, que eu acho que é mais produtivo. Tá? Então, falando um pouquinho de legislação ambiental, no Brasil, nós começamos em 1934 com um decreto, né, para regulamentar alguma coisa aí na parte ambiental. E ele foi, até 65 esse decreto ficou válido. E aí em 65 veio realmente um código florestal, dando algumas diretrizes, né? Teve esse incentivo do Estado de São Paulo para abertura, né? Por isso que a gente fala que foi aberto em 65, para desmatar por conta das doenças que tinham, incentivo de crescimento aí do Estado. Então tinha esse incentivo pelo Estado para desmatar, abrir o Estado para crescer. E hoje, atualmente, nós estamos aqui na Lei 12.651, que é a Lei de 2012. Tá? Nesse meio tempo aqui, nós temos resoluções e outras normas aí que vieram regrando algumas outras coisas. O Cerrado só apareceu em 89, no estado de São Paulo, e assim vai. Então, nós temos assim, pouco material, né, sobre a lei do CAR, que vem sobre o cadastro. Então, o CAR apareceu, né, o cadastro em si, ele apareceu somente agora em 2012, com a lei 12.651. Então, no artigo 29 dessa lei, ele fala o que é o CAR, ele criou o cadastro. E ele é um sistema onde a gente é declaratório, né, sempre foi declaratório, ele é nacional e é obrigatório. E ele teve uma época que foi muito corrida, eu peguei essa época de declarar muito corrida que estava para fechar, conseguimos a prorrogação. Então, até 2020 era o prazo para inscrever os cadastros. Nós temos ainda até hoje cadastros não inscritos. Mas o estado de São Paulo, no Brasil, é o mais avançado. Minas tem 30% do estado só inscrito no CAR. Tá. Aí aperta ainda, né? O prazo. O CAR? Não, você pode se inscrever, só que você perde o prazo. Perde o direito do programa de regularização, que é a segunda fase. Né? Então, para que a gente tem uma ideia muito ruim do CAR, né? Que foi, o CAR era da Secretaria do Meio Ambiente, tinha um prazo para ser preenchido no sistema, era declaratório, então ficou aquela imagem que é só mais um papel para preencher e uma obrigação. Então, nós temos um banco de dados que, fora o produtor ter a necessidade de atualizar por alguma coisa, por banco, alguma coisa assim, ficou lá. Então nós temos muito cadastro com erro, porque simplesmente fez, cumpriu o prazo e ficou lá depositado. Então hoje, agora com o novo sistema, nós estamos tentando arrumar todos aqueles erros que estavam lá no CAR antigo. Até por ser declaratório, tinha muita gente que ia lá, fazia só o limite da propriedade, colocou o nome, o CPF e ia embora. Cumpri minha parte, cumpri meu prazo, está escrito. E eu acho que assim, poucos, fora os judicializados, viram alguém ser chamado, olha, vamos corrigir o seu CAR, precisa corrigir isso, está errado aquilo, olha, isso aqui não está certo. Então, a gente não via isso na Secretaria do Meio Ambiente. Quando veio para a CAT, para a Secretaria da Agricultura também, nós não vimos muito, né, chamar o produtor para corrigir o cadastro, porque funcionário público não tem quase, né, está em falta. E agora nós temos uma novidade nesse sistema. Então, o CAR foi instituído, né, o cadastro foi instituído pela Lei 12.651, artigo 29. E ele, para que ele serve exatamente? Né? Ele vem para integrar algumas informações ambientais da propriedade, ou posse, pode ser posse, compondo a base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico ao combate ao desmatamento. Não só o combate ao desmatamento, mas isso aqui é o que está na lei, tá?
Mas o cadastro, o CAR, ele alimenta um banco de dados para as políticas públicas. Então o Estado de São Paulo sabe que hoje ele tem mais de 1 milhão de hectares para recompor e ele tem um plano de apoio ao produtor de recompor 800 mil hectares. Então, se a gente não tem o cadastro bem feito, a gente também não consegue fazer as políticas públicas. Saber onde estão os ativos, né? No Vale do Ribeira nós temos ativos, tem sobra, tem terra lá que precisa ser regulamentada, vai ser dada em compensação. Olha, aqui está em falta, aqui tem 5% de cobertura vegetal, aqui não tem. Então, o cadastro ele alimenta essa visão, né? Para a gente ter uma ideia do que é o Estado, de onde precisa recompor ou precisa ser recomposto. E dentro das legislações, é que eu tô meio torta aqui, pessoal, e acho que eu tô me perdendo, porque eu fico aqui, eu fico tentando ver lá, daqui a pouco eu posso mudar para lá, é que isso vai ficar ruim para vocês, né? Ah, mas ele tá gravando. Não. Porque aí eu fico tentando ver aqui, e aí eu tô meio... Você quer ficar? A minha labirintite tá assim, ó. Tô brincando, mas posso virar para cá? Porque aí eu fico de frente. E eu tenho que olhar o slide, apertar passar o slide e fica mais fácil assim. Então, pessoal, voltando, aqui nós temos algumas diferenças, isso é importante. Aqui nós temos a lei de 34, nós temos a lei de 65, o decreto 34, a lei de 65 e a nossa atual. Então, se a gente pegar essa de 65 e comparar, né, APPs, nascentes, reserva legal e as punições, o Código Florestal ele veio para resolver muita coisa. Tá? Então, ele não é só um cadastro. Né? A gente vê assim, veio a lei, mudou e tem um cadastro para ser feito. Então, a primeira aqui entre APPs e rios, né, varia de acordo com o tamanho da propriedade, mas caso de propriedades pequenas e aderindo ao prazo, né, inscrito dentro do prazo, a faixa de recomposição de um rio que era 30 metros pode passar a ser 5. Então, isso foi um ganho muito grande. Então, tem faixa de 5, 8, 15 e 30 metros por mesmo rio. Depende do tamanho do imóvel. As nascentes, o entorno da nascente, independente do tamanho do imóvel, que era 50 metros, passou a ser 15. A reserva legal, né, tirando a Amazônia, que ficou com 80%, nós ficamos com 20%, mas permite agora computar a APP na reserva legal. Então, mais um ganho, que a gente não tinha. E aqui as punições e multas cometidos para autos de infração cometidos até 22 de julho, tá? De 2008, eles serão suspensos e convertidos. Então, nós temos assim, alguns pontos chaves aqui na lei, que é muito importante. Então, essa é a regrinha da escadinha, que a gente chama, né? Então, eu coloquei aqui um imóvel de um módulo fiscal, o mesmo rio que aqui seria 30 metros, um imóvel de um módulo fiscal, ele vai cercar só 5 metros de APP. E a nascente, nesse caso, esse imóvel do lado de cá é um imóvel grande, e são os imóveis pequenos. A nascente de 50, ele passa a ser 15 metros. Então, o módulo fiscal para nós aqui são 30 hectares. Tá? Um módulo fiscal que chega até 2 módulos fiscais, a APP dele é 8 metros, o mesmo rio que aqui seria 50. Então, essa escadinha teve um ganho para as propriedades menores de 120 hectares aqui para a nossa região, que foi muito importante. Aqui um imóvel até 120 hectares, ele vai até 100 metros de APP, enquanto desse lado aqui ele vai a 500. Essa escadinha veio para contribuir muito. Dentro da Lei 12.651, nós temos 2 artigos que são muito importantes, o artigo 67 e o artigo 68. O artigo 67 é para imóveis menores de 4 módulos, ele dispensa de ter a reserva legal. Então, se o meu imóvel, até 2008 é sempre a nossa data de corte, ele era menor de 4 módulos, ele não precisa ter reserva. A reserva legal vai ser a vegetação nativa que ele tinha dentro do imóvel. Então, se ele tinha 1 hectare, vai ser 1 hectare, se ele tinha 2, vai ser 2, se ele não tinha nada, ele não vai precisar fazer nada, para imóveis menores. E o artigo 68? O artigo 68 para a nossa região, a maior parte é Mata Atlântica, só que indo para IEP tem um pouco de cerrado, Rancharia, IEP ele tem um pouco de cerrado, né? Então, o artigo 68 lá em 65, para quem era Mata Atlântica, se o imóvel já estava aberto e não tinha vegetação nativa, não tinha floresta, não tinha nada, o que ele precisa fazer de reserva legal hoje? Nada.
Assim, lá em 65, ele tinha uma matinha que representava 2% do imóvel dele. Quanto que ele tem que fazer de reserva legal hoje? 2%. Então, então aí nós vamos chegar na cereja do bolo. E aí também, dentro do artigo 68, se ele tivesse lá naquela época 35% do imóvel coberto de vegetação nativa, quanto que ele faz hoje? Só 20%. Tá? Então, assim, foi um ganho fantástico. O Estado de São Paulo é o único que vetorizou todas as cartas de 65 para a Mata Atlântica e vetorizou todos os mapas do bioma cerrado, que é o mapa Olhos Verdes, que é de 89. Ele está todo mapeado, a gente já está usando dentro do nosso sistema esses mapas e daqui a pouco será público para todo mundo que quiser entrar e consultar. Então, o Estado de São Paulo é o único que tem essas aerofotografias que você comprava no IGC. O Rainho tem comprado. Se você quiser comprar lá no IGC, você manda a coordenada da propriedade e ele te vende uma aerofotografia. Então, o Estado de São Paulo ele é todo mapeado através dessa aerofotografia. E aí, o que a CAT fez isso há muitos anos atrás? Eles digitalizaram, reconheceram o que era vegetação nativa e fizeram um mapa de todos os fragmentos. Isso aí a gente tinha num banco há muito tempo. Nós temos um centro lá tecnológico, que agora ele veio para o pessoal porque esse CAR também, esse departamento que eu estou, foi criado agora, nem tinha. E aí nós temos esse mapeamento. Para as áreas de cerrado, o mapeamento é esse aqui, ó, que chama Olhos Verdes, inclusive está disponível lá no Datagel, que é público, e ele também hoje é tudo digital. Que veio também na nova lei, né? Nova desde 2012. Né? Esse cômputo, né, de APP somar na reserva. Então, se eu tenho lá 20% da minha propriedade é APP, eu não preciso fechar mais 20% de reserva legal. Minha própria APP é a reserva. Salvo aqueles casos que tem o bonitinho do acordo lá com o Ministério Público, que muitas vezes não deixa somar APP na reserva. O famoso TAC, que a maioria do TAC pode ler lá que eles referem-se à lei de 65 e não a de 2012. Principalmente os TACs assinados ali por 2008, 2009, é tudo a lei de 65. E a lei de 65, você não soma APP na reserva. Se você for compensar, tem que ser na mesma microbacia, ou seja, ali na mesma região. E você não pode, que aí é a briga hoje, né, pela causa da identidade ecológica, é a soma da APP na reserva e a mesma microbacia. Então, para quem tem TAC, isso aqui não vale. A compensação que veio, que é uma outra briga, né, o Ministério Público assim, tem tentado mudar, é a compensação do mesmo bioma. Então a lei fala que a Mata Atlântica aqui do Pontal, uma propriedade lá em Rosana, se ela comprar uma área lá em Canané, ele pode compensar, porque é bioma. Não é identidade ecológica, que é o que o Ministério Público quer introduzir. Claro que tem uma diferença? Tem, a Mata Atlântica de lá é diferente da nossa, mas assim, em outros detalhes mais finos. Mas a lei não fala isso, e a lei é federal. Então, se a lei é federal e está falando que é bioma, é bioma. Então, hoje pode, inclusive tem cadastro aprovado já com essa compensação. E isso eu vejo um ganho muito grande, né? Porque aquelas áreas lá é um problema de estado, as áreas do vale, porque a pessoa tem matrícula, já fez GEL e estão dentro de parques. Então o estado tem o interesse em regulamentar aquelas áreas, indenizar a pessoa que está lá dentro e tirar e voltar a ser um parque. Então tem o interesse do estado e hoje já está aprovando essas compensações aí lá em Cananéia, lá em Regis e tal. Isso é uma justiça, né? Não. Está aprovando o CAR. A única coisa é, você tem que ter muito cuidado, compra sempre área georreferenciada, porque quando a gente olha o CAR lá na Cananéia, um mesmo imóvel muitas vezes tem 50 donos, que ninguém sabe que tem 50 donos em cima da mesma área. Por isso que tem que ser georreferenciado. Porque aí lá é só mato. A pessoa vem no CAR, que é no olho lá mais ou menos, e fala, minha área é aqui. Aí vem o outro, acho que minha área é aqui. Aí vem mais um e assim vai sobrepondo. Então tem que ser com gel. Tá? Como você falou, eles estão muito mais bonzinhos, né?
Não. Eu fui, peguei a área, não, mas tem que trazer aqui para a gente fazer uma verificação. Gostaria de saber que tipo de verificação você vai fazer, sendo que eu tenho uma área na lei e todo mundo sabe que é Mata Atlântica. A lei fala Mata Atlântica, eu não falei e acabou. Eu só consegui na justiça. Você vai na justiça e diz, não, homologado. O Ministério Público não aceitou. É difícil. Como assim? Falando em acordo, por exemplo, se você tiver... Tem muitos, que eu não sei porquê, tem muitos termos assinados com o DPRN antigamente, com o IBAMA. Esses tipos de termos a CAT pode revisar. Então, eu vi vários casos lá de uma reserva no meio do nada, lá não sei porquê, assinou esse termos, a secretaria revisa, tá? Que tem que pedir benção lá para o promotor, se ele deixar a gente entra no acordo, tá? Mas termos com IBAMA, assim, CETESB, que não seja oriundo de licenciamento, por exemplo, eu fui fazer uma barragem na propriedade e precisei instituir minha reserva legal, esse não. Mas tem um termo voluntário, a gente não sabe por que eles faziam esses termos. A gente consegue revisar e colocar dentro do novo código, tá? Então, falando um pouquinho da mudança, essa era a nossa plataforma, né, de uso, chamava Cigan. Era aqui que a gente acessava o CAR, fazia o primeiro acesso, fazia uma retificação, fazia um cadastro. Só que esse sistema é da Secretaria do Meio Ambiente, não é da Secretaria da Agricultura. Se o CAR veio para nós, não tinha como trabalhar no sistema deles. Até porque, assim, toda vez quando nós pedimos, vamos ter que implementar o artigo 68, eles são totalmente contra. Então a gente não conseguia melhorar o sistema e colocar os itens que a gente queria. Não tinha como trabalhar desse jeito. No entanto, até semana passada a gente tinha acesso ainda para poder consultar os cadastros que estão com documentos lá dentro e eles cortaram nosso acesso. Eles não aceitam ainda até hoje, mas tudo bem. Então esse era o Cigan, era aqui que tinha o CAR, o cadastro, e hoje a nossa plataforma é essa, tá? É essa carinha, ela tem o logo do estado de São Paulo aqui no canto superior. E aqui é onde a gente acessa o cadastro. Todo o site que é? Ele é www.car.agricultura, tá? Ele é muito parecido com o CAR federal, que é o car.gov. É muito parecido, assim, a hora que você vê o verdinho é igualzinho, mas é esse daqui, tá? Até quando vocês precisavam lá do recibo federal para levar para o frigorífico, por exemplo, você já pegava no car.gov, e é bem parecido. Essa é a nossa plataforma, ela foi customizada, tem uma empresa que foi contratada para colocar todo esse mapeamento que a gente tem do estado de São Paulo lá dentro, não só do artigo 68 e do artigo 67, mas tem toda a vegetação nativa do estado de São Paulo na data de 2008, que é a data de corte, tem toda a vegetação nativa atual, e aí vem um problema porque elas se cruzam e se houver algum desmatamento, o sistema mesmo aponta. Tem toda a hidrografia mapeada, que antes era um problema que eles olhavam aquelas cartas antigas, não sei quem já teve CAR corrigido aqui por analista, que vai e volta, e toda hora tem um erro para corrigir, que é uma bola de neve. E tinha muitos rios que nunca foi rio, e aí ficava ali, é rio, o produtor não é. E hoje o nosso mapeamento de hidrografia não tem mais, porque tinha as drenagens dentro, e drenagem não é rio. Então ele foi tirado. Então está bem mais correto agora a hidrografia nesse novo portal de trabalho. Tá? Então a nossa plataforma é essa. Todos os cadastros que estavam lá no Cigan estão aqui dentro. Então para quem não fez login e senha ainda, tem que fazer. Aquele login e senha do Cigan não serve mais, mas os cadastros estão aqui dentro. Tá? Tudo veio de lá para cá. As trancos e barrancos não vieram. Então eu vou mostrar alguns dados para vocês, só para a gente entrar na cereja do bolo aí da nova plataforma. Então aqui é a regional de Prudente, é de Venceslau. Prudente são 31 municípios, João? Prudente 21 municípios, e Venceslau são 11 municípios. Então nós temos a condição do cadastro aqui em azul, tá? Depois aqui de novo a condição do cadastro. Então eu vou explicar para vocês, cadastro não passível de revisão de dados. Nós temos aqui 3.500 em Prudente, 2.188 em Venceslau.
e aqui passíveis de revisão de dados. Esses dois tipos de cadastros aqui, eles vão ainda entrar na dinamizada. É que eu pedi pro Júlio, pessoal, desculpa, porque essa apresentação é dele, tá? A minha apresentação é técnica, assim, bem diferente, mas antes da gente entrar, deixa eu só ver o que tem aqui. Tá? Abre pra mim o que eu deixei aqui na internet, fazendo um favor. Esse aqui, isso, ótimo, esse aqui, ó. Você consegue aumentar o zoom para aparecer esse aqui, ó, bem legalzinho aqui, ó. Isso, jóia. Aumenta o zoom ali nos 3 pontinhos aqui, ó. Isso. Lá no 100 você pode até 120 por aí. Isso, pode tampar um pouco, pode tampar um mapinha para lá assim, ó, que a gente vai ver os números. Isso daqui é o estado de São Paulo. Pode subir um pouquinho? Não, pode ir ao contrário. Vai até o final. Isso. Isso aqui é o estado de São Paulo. Isso aqui é dinâmico, tá? O estado de São Paulo hoje tem 409 mil imóveis rurais. Isso daqui, ó, se ele coloca o mouse sobre essa barrinha verde, fazendo um favor para mim. Olha lá, aí ele coloca lá os passíveis de revisão de dados, que são esses dois grupos aqui, passíveis e não passíveis. E aqui nós temos um grupão, já vou explicar para vocês o que é. Revisado aguardando aceite do proprietário, são 253 mil cadastros, 62% praticamente do estado. O que significa isso? O estado de São Paulo, em parceria com o Sistema Florestal Brasileiro, eles disponibilizaram uma análise que se chama análise dinamizada. O computador faz análise do cadastro. Ele não analisa se a matrícula está certa, se o nome do João está certo. Ele analisa um mapa. O que interessa para o estado de São Paulo é saber se tem ativo, se tem passivo e se tem coisa para recompor. Então ele é o único estado que já implementou esse sistema. Ele foi desenvolvido lá para uma universidade, pela UFA, e esse sistema em parceria com a Embrapa, e esse sistema ele faz essa análise dinamizada. E dentro do seu cadastro, na hora que você vai lá na central do proprietário, fazer seu login de senha novo, vai estar lá, se o seu cadastro foi passível de dinamizada, ele vai estar aqui, ó, revisado, aguardando aceite pelo proprietário. E dependendo do aceite que você dá aqui, seu cadastro está aprovado. Isso, o nosso gargalo sempre foi análise de cadastro, porque a nossa demanda muito grande judicial, que é um cadastro que tem que ir lá e ler primeiro um processo de 700 páginas, para depois você começar a analisar e depois tem que fazer um despacho de novo para o promotor ou para o juiz. Então é muito demorado. E os cadastros que não são judicializados, por que tem que ficar esperando? Não ia ser analisado nunca. Fizeram uma conta lá pelos funcionários que tem o número de imóveis que tem no estado de São Paulo. Mais de 35 anos a gente ia analisar uma única vez todos os cadastros. E para ele ser aprovado, muitas vezes você manda, faz uma correção, volta, então não ia acabar nunca. Então o estado de São Paulo ele já implementou, tá, essa análise dinamizada. Por isso que a gente tem toda essa base de mapas vetorizadas, todas mapeadas, as hidrografias, vegetação nativa, condição de solo, tudo mapeado. E ele cruza com o que o produtor desenhou no CAR. Tudo tem uma tolerância de diferença. Se essa tolerância, se a diferença estiver dentro da tolerância, ele vai aceitar o que você declarou e você mesmo vai olhar o mapa, vai olhar o seu mapa e a base de referência e vai falar assim, opa, tá bom, tá certo, concordo. Ou ele vai mostrar, olha, você não desenhou essa vegetação nativa aqui, faltou você desenhar. Você aceita que o sistema inclua para você? Aceito. O sistema muda o seu CAR pelo que você aceitou. E esse CAR pode ser aprovado. Então nós ganhamos assim um passo muito grande. Desce um pouquinho mais para a gente ver essas outras aqui, ó. Então esses aqui é o que estão aguardando um aceite do proprietário. Revisado passível de análise de regularidade. Tem 38 cadastros que foram revisados, que entraram nesse passivo aqui, nesse grupo, e eles já foram lá dar um aceite. Revisada e encaminhada para análise de equipe, muitas vezes o produtor está entrando lá e não aceito nada, e aí vem com análise de equipe quer dizer uma análise nossa. Ou, por exemplo, nós estamos com um grande problema, que é treinar todo mundo, principalmente empresa privada. Eu fiz 2 treinamentos já para a FAESC, fiz um treinamento para Orplana, que são as associações de produtores de cana,
Nós temos já copercílio, então a gente tem que assim, alcançar o máximo possível, porque o pessoal entra dentro do cadastro e já dá não na dinamizada e ele perde a chance de aprovar o cara aqui, ele cai aqui nessa condição de aguardando análise de equipe. Então a gente está assim muito, por isso que o João falou que eu viajo bastante fazendo treinamento. Desce um pouquinho mais. Aqui, ó, analisado, tenta pôr em cima dessa barrinha verde clara, ó lá, ó. Analisado em conformidade com a Lei 12.651. Nós temos quase 5.000 cadastros que estão aprovados e sem nada para fazer. Não tem que plantar PP, não tem que plantar reserva, ou já está plantado, ou não tinha nada. Então, até ontem, quem viu quase 5.000 cadastros aprovados? Aqui na região, acho que eu conheço do Rainho aprovado antes, lá pela Secretaria do Meio Ambiente, ou foi da CAT já? O seu? Foi a CAT, né? Na Secretaria do Meio Ambiente nem se fala, né? A gente nem conseguia ver isso, porque não tinha menos gente do que a CAT. Coloca na barrinha verde escura agora, por favor. Analisado, aguardando regularidade ambiental, mais 4.600 imóveis. Isso aqui é o seguinte, ele estava lá naquele grupo, entrou, deu aceite, a gente não tem mais a palavra aprovado, nós só temos a palavra analisado. Ele está aprovado esse cadastro, mas ele tem que ir para regularidade ambiental, ou seja, ele tem um passivo para resolver ainda na propriedade dele. Que isso é uma outra história. Não tem problema nenhum, o cadastro dele, o CAR, está aprovado. Então hoje nós temos 9.500 quase cadastros aprovados no estado de São Paulo. Mas nós temos um filé lá em cima. Agora sobe tudo de volta para mim, por favor. 253 mil cadastros aguardando um aceite do proprietário. Ou seja, já está analisado e teria que entrar lá e dar um aceite. Aceitar o mapa ou não. Tá? Agora, esse grupo aqui, ó, é setembro aqui, final de setembro no máximo, na verdade era para ter saído, provavelmente a maior parte vai cair aqui como analisado, porque a gente não tinha o mapa, a base de referência, porque a dinamizada precisa ter as bases de referência, de servidão e nem de uso restrito, que é o pessoal lá que tem declividade acima de 25%. Então, imóveis que tinham servidão, ele deu como se fosse um erro na dinamizada, então não passou. E esses dois mapas estão prontos, que são esses dois grupos de imóveis que vão passar para o revisado e vai entrar aqui, ó. Então, todo mundo que tinha alguma servidão declarada no CAR, ele não passou na dinamizada, mas agora vai passar. CAR judicializado não pode estar na dinamizada, tá? O produtor não pode entrar lá e dar o aceite. Isso aí vai ser sempre análise de equipe. Agora volta lá na minha apresentação. Então, a dinamizada, pessoal, assim, só rapidamente para vocês entenderem, é uma análise computacional. Dentro dela ele tem todas as bases de referência, todos os mapas, e ele cruza com o que o produtor desenhou. Então, se ele aceitar ou se não tiver divergência, ele é aprovado. Depois eu vou abrir um CAR para vocês entenderem melhor. Então, em Prudente, vamos esquecer esses dois grupos aqui, ó, Prudente e Venceslau, que esses dois grupos aqui ainda vão passar na dinamizada agora, até setembro. Revisada aguardando aceite do proprietário. 8.000 cadastros em Prudente e quase 4.000 aqui em Venceslau. Revisado. Venceslau, você fala, toda a região aqui, né? Ele vai até. O Rio de Mirante. Isso, está aqui dentro. Isso em Venceslau. Isso. Epitácio também? Epitácio também, Rosana, Euclides. Ele pega desde aqui de. Isso. No caso aí, a região. Isso. Do Pontal. Isso, pega de Ribeirão dos Índios, Santo Anastácio, vai até Epitácio e desce até Rosana. Tá? Então, esses aqui são os que já estão revisados, aguardando um aceite lá do produtor. Revisado agora, foi encaminhado para análise de equipe, né? Isso é uma análise nossa. Aí nós temos um total aqui de 12.000 cadastros, 6.000. Ah, mas Venceslau tem mais propriedades. Assentamento não entra, tá? Assentamento não entra na dinamizada. Assentamento, povos tradicionais, quilombolas, esse pessoal aí não entra. Isso aí é outro programa, não é nosso. Encaminhado para análise de equipe, né? Também, está com análise. Agora, olha, que já entrou lá e já deu um aceite, não tem nada para fazer. Nós temos só 130 em Prudente e só 56 em Venceslau. Desse universo aqui de 8.000 cadastros, né? Que era um pouquinho mais, né? 8.237, nós só conseguimos 130 produtores que entraram lá e deram um aceite. E aqui para Venceslau só 56. E esse daqui, ó, analisado em conformidade com a lei passível de emissão de cota, nós temos um em Venceslau. O que é passível de emissão de cota? O
CAR dele está aprovado, ele não tem nada para recompor, ainda sobrou mata, ele pode vender. Passivo de emissão de cota é isso, ele ainda pode vender esse excedente. Nós temos um já aprovado. Analisado e aguardando regularização ambiental, que ele vai regularizar o que ele tem, ainda nós temos ainda esse 49 mais 36, então teríamos aí aprovado 130 mais 49 para Prudente e 56 mais 36 para Venceslau. E cancelados, aqui nós temos um número grande, tinha muita sobreposição no CIGAM, muita sobreposição porque o sistema permitia, ele deixava colocar o cadastro mesmo sobrepondo o outro, hoje não mais, hoje fica tudo travado e tem que resolver. Então o produtor esquecia a senha, chegou lá, não sei, não sabia que o filho já tinha feito, não sei, aí fazia um outro CAR em cima e aí tinha 3 vezes o estado de São Paulo em CAR sobreposto. Tá? Então a dinamizada são esses números aqui para a nossa região, isso aqui é muito importante, muito mesmo. No final, então, nós temos mais ou menos um pouco mais de 2% aprovado. Aqui para a nossa região, já aprovado sim, mas aguardando o aceite para o estado, aí nós estamos com 60%. Então, mas aprovado tem 2, considerando que a lei dava prazo inicialmente até 2020. Se nós estamos em 2022, uns 2%, não parece que alguma coisa errada? Não, 2% você está falando aqui, né? Nossos aprovados aqui. Está pronto, só tem 2,5%. Isso, que entrou lá e deu um aceite. Assim, até 2020 era para ir lá e fazer o cadastro. Pronto, fiz meu cadastro, estou lá, ninguém me cobrou mais, estou parado, estou esperando. Até 2022, dezembro de 2022, é você aceitar o PRA. Se você quer ou não aderir ao PRA. O PRA é o que dá o benefício de somar APP na reserva, compensar, né? Você tem que aderir ao programa de regularização. A dinamizada, isso daqui, essa análise do cadastro só veio agora em março. Então, por isso que nós estamos assim, correndo muito para treinar bastante gente. 100% até dezembro? Olha, a legislação vigente fala do prazo. É assim, o técnico, o governo, tal, ok, tudo. Até soltaram uma nota, a secretaria soltou uma nota que eles querem os cadastros analisados 100% até 30 de agosto agora, de setembro. Não, nós estamos em agosto, até agosto, tá? Até o último dia de agosto, todos analisados. Que é isso que eu falei, vai entrar mais 2 mapas, aquele grupinho ali vai vir tudo para baixo, analisado. Agora entrar lá e dar o aceite, não vence. E aí tem um outro porém, né? Adesão ao PRA que até 2022 está sendo votado, né? Tem um projeto para se prorrogar essa adesão ao PRA. Se o estado de São Paulo está nessa condição que já está lá indo para o PRA, e Minas, por exemplo, não tem nem 30% de cadastro feito, então, assim, eu acredito que tem uma grande chance de prorrogar o prazo do PRA. Tá? Eu acredito que sim. Não tem como. E nós estamos falando de Minas, e então vamos falar do Pará, e aí, né? Entrando na minha área, uma pessoa jurídica, ela me exige que eu tenha toda a documentação em ordem, inclusive o cara. Como você procede? Não, você faz sua senha, e se não for judicializado e ele passou na dinamizada, você já entra lá, atualiza e está tudo certo. Nesse cadastro novo tem que fazer nova senha? Tem que fazer nova senha, tá? Tem que fazer nova senha porque não é mais a plataforma da Secretaria da Agora os dados vai estar lá dentro. Estão tudo lá dentro, tá? Tem que fazer nova senha. Esse prazo, eu acredito que será prorrogado, porque nós estamos falando de Minas, mas tem Bahia, e isso não é um problema do produtor. Isso aí foi um problema do governo, dos outros estados aí que não fez programa, que não deu assistência para o produtor fazer o CAR dele. Então, em resumo, quais seriam os benefícios aí de fazer o cadastro e aderir ao PRA? Nós precisamos aderir ao PRA. Essas suspensões de multas e sanções por desmatamento ocorrido até 2008, tá? Até 2008. Então, das penalidades e crimes relacionados à vegetação, né, desmatada, irregularidades antes de 2008, será a conversão de multas e serão substituídas por serviço de regularização ambiental, convertidos em serviço de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. Então, todas as multas em que não foram regularizadas, tá? Quem tiver algum ainda para regularizar.
O uso consolidado, que é essa nova faixa de recomposição, né, para imóveis menores, tem um ganho muito grande. E para maiores de 4, para todos os imóveis, as nascentes caiu para 15 metros. A possibilidade de compensação, aquisição da cota reserva, arrendamento, doação para o poder público, compra de áreas no mesmo bioma, só aderindo ao PRA. O artigo 67 e o 68. E dentro da dinamizada, ele já fala se o cadastro se enquadra no 68 ou não, porque o mapa está lá dentro. Então eu vou abrir um cadastro, que eu vou mostrar para vocês que ele enquadrou o produtor dentro do 68. Eu já peguei vários. É que eu não me lembro, mas eu peguei o relatório lá do artigo 68, mas grande parte dos imóveis se enquadraram nesse artigo 68. Desculpa que eu cliquei errado. Então, se eu estou com o meu imóvel lá, eu abri minha senha, ele passou na dinamizada, ele é maior de 4 módulos, quando eu for fazer os passinhos lá, no final ele vai falar se o meu imóvel ele se enquadra no artigo 68 ou não e quantos por cento de reserva legal eu tenho que ter, o sistema. Só que a lei fala, se o imóvel estiver na dinamizada, se ele passou na dinamizada, o Estado produz as provas. Ele vai falar, se o imóvel se enquadra no 68, você quer ou não? Agora, se ele tiver uma análise de equipe, que é uma análise nossa, quem produz as provas são os produtores ou proprietário. Por isso que vai se tornar público todo o mapa que nós estamos usando. Então, se o produtor quiser entrar, localizei minha propriedade, olha, ela está aqui, lá em 69, 65 não tinha vegetação nativa, eu quero que analise, aí tem que fazer um pedido, tá? Eu quero que analise pelo artigo 68. A lei é assim. Só que tem TAC que deixa cláusula, tá? Porque, pessoal, é assim, ó. A promotoria, ela vem fazer um papel assim, olha, você tem sua propriedade, você tem um passivo, você tem que cercar sua PP, você tem que fazer a sua reserva. Vamos fazer um acordo para você começar a fazer? Porque o Código Florestal é de 2012. Quem que não tem TAC começou a fazer alguma coisa? Ninguém, é de 2012. Então, ninguém começou a fazer nada. E se hoje eu falar assim para vocês, tá bom, você vai lá aceitar a dinamizada, e aí você vai ter que começar a sua recomposição. Só que você tem 20 anos para fazer, mas você tem que começar. Será que a pessoa vai ficar na dúvida se ela quer aceitar ou não a dinamizada? Então, a promotoria vem para fazer isso, né? Essa obrigação. Ó, sua obrigação já existe, então vamos fazer? O problema foi colocar algumas regrinhas fora da lei, que é direito seu. Colocar o produtor numa lei que não te deixa compensar, somar PP na reserva, né? Colocar de 65. O TAC ou o CAR federal, essa não se pode. Então, a gente não pode, se tiver um TAC, a gente tem que seguir o que está escrito no TAC. Pode falar. A respeito do TAC, não pode haver dúvida. Se você tem um compromisso assinado, você tem que cumprir o compromisso. A não ser que você queira se beneficiar da lei, que é um direito seu, e está escrito na lei. Se você quiser, você deve adequar o seu TAC à legislação vigente. Então, se o promotor não quer, se a amante dele não quer, se o vizinho dele não quer, você tem que ir a juízo, porque o juiz ele tem que cumprir a lei, e aí você terá o benefício que a lei te promove. Então, se você tem um TAC que te obriga a fazer alguma coisa e você quer contestar, entre na justiça e pede a adequação do TAC à lei atual. Não há dúvida. É isso aí. E aí... Mas agora, o analista, ele tem que seguir o que o promotor... Se sair uma decisão, vamos supor, tem um TAC, vocês recorreram, chegou lá, o juiz falou, não, tudo bem, adequa a nova lei, voltou para nós vamos colocar na nova lei, por mim. Mas enquanto está na discussão judicial, muitas vezes também tem uma ofensiva, né? Tem essa informação, chega para você? Quando a gente vai analisar um CAR, que é judicializado, ele manda um número do processo, a gente consulta lá no TJ e vem todo o processo. Por isso que tem as 700 páginas lá pra gente ler. Contar toda a historinha lá, tem tudo. Mas é só quando está judicializado ou em fase de inquérito civil também fica bloqueado? Não, inquérito civil não, porque é só uma investigação, né? Então é possível fazer essa adequação primeiramente na Casa da Agricultura, depois, assim, aí vira Eu vejo
Essa dinamizada, o cadastro que está lá dentro, é a cereja do bolo ali, tirando o mapa de 68, porque a hora que o promotor chamar, falar assim, vem aqui assinar um táxi, você falou, meu cartão está aprovado, eu já tenho o projeto do MRA, eu já vou, daqui, eu vou começar a recompor, tenho 20 anos para recompor, já está tudo certo. Que inclusive ele notifica a secretaria, falando, eu quero que analise o CAR, ele coloca, eu quero que aprove o CAR, porque ele quer que o produtor comece a fazer, essa é a intenção. Infelizmente eles colocam leis assim que são mais restritivas, ou coloca, a lei 12.651, exceto o artigo 68, aí, exceto o artigo 66, que é o que você pode compensar fora, e aí a gente fica travado. Mas a ideia que a promotoria vem é fazer o produtor começar a recuperar o passivo dele. Se eu aceito a dinamizada, eu vou para o segundo passo, que é começar a fazer o projeto de recomposição. Eu tenho 20 anos para fazer, é 1/10 a cada 2 anos. Então eu tenho prazo, eu posso deixar lá regenerando, eu posso conduzir e assim vai. Tá? Isso depois de análise para mim, depois do carro aprovado. Minha área, ela está declarado lá que não tem reserva. Aí você falou que a lei de 65 é difícil, que se tivesse aberto eu não preciso da reserva. Isso. Como é que eu passo? Eu fiz o carro, não tem reserva. Para mim, me adequar àquela lei de 65. Então, aí só precisa ver, né, pegar pelo seu CPF, ver se ela passou na análise dinamizada. É assim, ó, o Estado de São Paulo passou 100% na dinamizada. Alguns imóveis são passíveis da dinamizada e outros não. Então ficou um grupinho para fora, que são aqueles imóveis que tinha servidão, que agora também já vai passar, e uso restrito. E os cadastros judicializados, esses também não. Então tem que pegar seu CPF, ver se já passou lá na dinamizada. Se passou, você vai abrir lá e vai ver se ele está enquadrado. O sistema mesmo já mostra para você que ele se enquadra no 68. Ah, ele não passou na dinamizada, mas eu tenho a aerofotografia e eu quero que analise pelo 68. É só solicitar por escrito. Tá? É só solicitar. Vou mostrar para vocês. Mas, só uma pergunta. Porque, por exemplo, na questão da compensação, ela não fala com relação à forma preferencial em 2012, retroage à lei vigente na época. Então, por exemplo, teve um decreto 34, que é o código 34, depois teve 65. Não é necessariamente do 65, né? Porque, não, pode ser o de 89. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem de um satélite lá de 60, então vale o de 34, vale o de 65? Não, tem uma resolução, é a resolução 55 de 2014. Ela tem uma tabelinha que ela resolve esses períodos aí. E quanto que você tinha, quanto você tem que fazer, se você tem que fazer ou não. É uma resolução. Aí é a resolução do Estado de São Paulo para regulamentar o artigo 68 dentro do Estado. Porque, se não me engano, o de 34 era 25%. É. Aí depois de 65 passou a ser 20%. Isso. Então, se pegar no encaixante, é pior para você. Não, o de 65 é 20. Então, opa, para que eu vou olhar lá em 65, sendo que já era obrigado a 20? Porque tinha um incentivo do Estado para abrir por conta de malária, por conta de doença e desenvolvimento do Estado. Então tem outros aí pormenores aí por baixo. Mas tem uma resolução, tá? Uma resolução 55 que tem uma tabelinha bem facinha assim de entender, que tem todos os anos, as datas de corte. Resolução estadual? Tá? Fazendo a mão do tempo foi sendo dividida. Então você pode pegar um mapa de uma área maior e falar, dentro dessa área maior a minha parte é essa. Isso. Sim, tanto faz. É a sua área em 2008, sempre é 2008. Então, se o imóvel em 2008 já era 200 hectares, você vai lá em 65, área de 200 hectares, tá? Não tem mais exigência de averbar reserva em cartório, né? Tem um monte de cartório que fica exigindo averbar a reserva legal do seu imóvel, não tem obrigação pela lei. E a recomposição, que seria assim, para quem tem que fazer reserva, ou, por exemplo, eu me enquadrei no artigo 68, não quer dizer que eu não tenha que fazer APP, tá? A APP, a área de preservação permanente, continua sendo obrigatório. Então, a gente tem esse prazo de 20 anos. Eu não me enquadrei no artigo 68, mas eu vou ter que fazer a reserva legal do meu imóvel. Eu posso fazer com manejo sustentável, que é parte com exótica, e tirando, né, a exótica e deixando a nativa. Então, tem essa possibilidade também. Tá?
e o cômputo, né, a soma de APP na reserva legal. Isso aqui tudo com o PRA, que aderir ao PRA. Eu vou mostrar rapidamente, tá? Mas geralmente vocês têm aí o técnico de vocês que faz o primeiro acesso, né? Faz o cadastro para vocês. Então tem que fazer o primeiro acesso aqui ó, no portal. Precisa do número do CAR federal e o CPF para fazer o login e senha. Vai abrir e vai estar o imóvel lá dentro, tá? Então aqui ó, não tem o cadastro. Você vai pedir o número do CAR e o CPF de um dos proprietários. Essa aqui é a nossa nova carinha da central do proprietário, vai estar desfocado aí para vocês. Aqui é a página inicial, aqui tem uma linha do tempo para saber que em condição que está o seu cadastro. Então se ele estiver na dinamizada vai estar aqui e vai ter uma tarja escrita em rosa aqui, atender. Eu vou abrir um para vocês verem. Central de mensagem, toda vez que a gente fizer uma análise, seja judicializado ou não, vai chegar uma mensagem aqui para o produtor. Uma mensagem, o relatório da análise e tudo mais. A irregularidade ambiental que está aqui ó, é o MRA, não é mais SARI, é MRA. O projeto de recomposição a gente não faz, mais como era no CAR. Fazia o CAR, fazia o SARI, apresentava para o promotor. Vinha uma correção, tinha que mudar o CAR, tinha que mudar o SARI, foi papá. E era um trampo danado. Então, a parte de recomposição só abre dentro do cadastro depois que aprovou o CAR. Aprovou o CAR, você não mexe mais. Aí você vai para o segundo passo. Não é SARI, agora é chama MRA, Módulo de Regularização Ambiental. Tá? A retificação do cadastro a gente envia por aqui, mas não é por aqui que a gente faz. A análise é a análise dinamizada. E aqui tem uma pecinha que chama Gerenciar Vínculo. Toda propriedade que foi escrita com o CNPJ precisa ter um representante legal. É a pessoa que lá no final, se ele tiver recomposição para fazer, ela vai assinar o termo de compromisso dessa recomposição. Então precisa ter alguém para representar esse CNPJ, tá? Aqui a gente consegue baixar o recibo, quando vai lá, precisa do banco, para alguma coisa assim, a fichinha do imóvel, o arquivo para retificação, esses são dados do cadastro. E aqui, ó, dentro de análise, se eu clicar em acessar módulo da retificação dinamizada, eu já abro a dinamizada online dentro do meu cadastro. Posso abrir, olhar e não preciso finalizar, mas ela só está válida quando a gente finaliza todas as etapas. É uma análise dinamizada que você faz em 15 minutos. Então ele vai vir assim, ó, eu abri, meu cadastro passou na dinamizada, tá? Ele vai estar aqui, ó, em análise ele vai estar acessar. Ele vai estar aqui, ó, caso o imóvel não possua sobreposição, tá? Se a localização da reserva legal, que é fundamental, está correta, o sistema dá 3 opções. Deseja retificar seu cadastro? Sim, conforme a sugestão do sistema, ele já muda seu cadastro inteirinho com tudo que o sistema apontou. Mas essa não é a que a gente quer. Parcialmente, deseja retificar por etapas, porque aí você abre, teve algumas inconsistências na migração, porque esse sistema ele é praticamente igual ao federal, então tinha alguns dados que são obrigatórios no federal, por exemplo, a data da matrícula que a gente não colocava no SIGAM, a área por matrícula que a gente não colocava no SIGAM, dados de mãe, data de nascimento que não era obrigatório, você fazia 100 lá no SIGAM. Então esses dados eles estão vazios para a gente, então precisa atualizar. Então nesse parcial eu consigo já arrumar esses detalhes. E esse aqui é o que a gente não quer clicar. Se o seu imóvel está na dinamizada, eu nunca vou clicar aqui, ó, não desejo manter meu cadastro do jeito que ele está. Quando eu clico aqui em não, eu vou manter meu cadastro do jeito que está, automaticamente ele sai da dinamizada, vai para a análise de equipe que é nossa e vai ficar lá na fila, um dia vai ser analisado. E nunca mais volta para a dinamizada. Tá? Então o nosso desespero agora é isso, né? As empresas privadas, os técnicos que prestam serviço, eles não sabem o que é a dinamizada, ele precisa retificar o cadastro, ele já chega aqui, pá, não. Então hoje eu fiz um relatório do Estado, o número assim está crescendo muito do não aqui, isso pra gente é uma facada, porque vai tudo para nós, para nossa análise, e o produtor muitas vezes ali dentro tem o direito do artigo 68. A gente tá, por isso que o João falou que eu estou correndo bastante essa semana. Nós tivemos que dar uma parada aí por um monte de assuntos, mas assim, nós precisamos passar para o pessoal para nunca dar um não aqui, sempre entra no parcial. Não entra no não, pelo amor de Deus. Então ele vai estar assim, tá? Esse sim é o verdinho,
O azul aqui é o parcial e o não é aqui o cinza. Ele vai ter um texto explicativo. Então, a dinamizada, ele mostra a sua declaração e mostra o que o sistema encontrou. Eu vou abrir porque fica mais fácil de mostrar. Então, ele tem um texto explicando o que é o sim, o que é o parcial e o que é o não. Então, o parcial, você abre seu cadastro e vê todas as etapas dele. Esse era o nosso SARI, que era o... Você sugere esse parcial. Parcial, tá? Porque mesmo que lá dentro você olhe o mapa e depois não concorde, por exemplo, você pode dar não naquela etapa e sim na reserva legal, por exemplo. Não, ó, esse rio que indicaram aqui eu não concordo, mas eu concordo com a reserva legal. Então você tem essa opção, tá? Esse era o nosso sistema de restauração ecológica. Quem tem SARI já em execução, continua aqui. Mas eu prefiro depois, se quiser, colocar lá e ir pelo MRA, é bem mais prático. É um sisteminha da Embrapa, chama Web Ambiente. Preenche os dados, ele dá o projeto sozinho, dá as melhores recomendações de plantio ou regeneração, ele te dá a sugestão. Ele vai ter que fazer o monitoramento como a gente fazia antes. Está um pouco mais simplificado. A Secretaria já lançou um manual da recomposição, um manual bem prático, como que você faz diagnóstico, como você faz a recomposição, quais os melhores métodos, o que é um SAF, como você faz o monitoramento, já tem esse manual, tá aqui no portal também. E agora o nosso chama Módulo de Regularização Ambiental, que é o MRA. É aqui que nós vamos fazer o projeto ambiental do imóvel, tá? E aí com 20 anos para poder regularizar os passivos dentro do imóvel. Eu vou abrir um cadastro. Oi. Esses 20 anos é a partir da regularização. Não seria regularização. Hoje eu tenho o aceite, ele tem 20 anos. Ele vai dar o aceite. 20 anos de 2012. Ele vai dar um aceite lá na dinamizada. Aprovei meu cargo. Aí você tem um prazo para entrar lá e preencher o módulo de regularização, então é o MRA. E, por exemplo, se eu fizer na minha análise, quando o cargo está aprovado, eu coloco 120 dias para ele fazer o MRA. Mas ele tem mais, até dezembro, para entrar o outro MRA dele. Aí ele preenche, finaliza o projeto, aí assina o termo de compromisso, aí sim ele começa a fazer. Ele tem 20 anos. Um a cada 2 anos, tá? 1/10 a cada 2 anos. Tá bom? Eu vou abrir um cadastro aqui para vocês terem uma ideia melhor. Ó, eu vou abrir um cadastro aqui. Pessoal, vamos, recomeçou. Ó, esse aqui é o nosso portal, tá? Eu só aumentei o zoom para ficar melhor para vocês verem. Aqui em cima, ó, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Tem a nossa biblioteca aqui em cima, as dúvidas, tá? Tem os vídeos, por exemplo, vocês estão com algum técnico, que tem bastante técnico que fica com dúvida, tem sobre vídeo, tem dúvidas, tem a biblioteca aqui, tem um manual do Agro Legal, que é esse manual que eu falei, tem as condições do cadastro, até o manual de análise está aqui dentro, então está tudo aqui dentro, a legislação, e tem também aqui no programa Agro Legal a nota técnica da dinamizada, o que é, para que serve, como que foi. Então aqui dentro, ó, olha lá, o programa, tem o decreto, tá, do PRA, fala da dinamizada, agilidade nas análises, então tá tudo mapeado, e tem uma nota técnica aqui dentro, olha lá, as diretrizes do programa, do que é a dinamizada, tá, como que foi, qual que é o processo, o porquê, tá bom? Então eu vou voltar e eu vou acessar, é de um colega que passou a senha, de um produtor dele, de um cliente dele, que eu uso nas apresentações, geralmente eu pego os casos reais. Então aqui está a central do proprietário, desse proprietário, ele tem todos os imóveis, inclusive os cancelados estão aqui nesse portal, no sistema, tá? Eu vou pegar essa propriedade aqui, ó. Peraí que eu tô apanhando. Essa propriedade, eu vou abrir o cadastro dele dentro da central, tá? Do proprietário. Aí já tem a mensagem. Olha lá, ele passou na dinamizada. Ó, retificação do cadastro, análise dinamizada, aguardando retificação. Você quer atender a dinamizada? Ou você pode clicar aqui, ó. Análise também. Aqui é a linha do tempo que eu falei, ó. O cara inscrito, ele passa pela revisão de dados,
foi passível da dinamizada, chegou na dinamizada. Aqui seria se fosse uma análise nossa, de equipe, se vocês estivessem atendendo uma análise. Regularidade ambiental já é o passo lá de regularização, e para quem está emitindo cota reserva. Aqui embaixo eu consigo baixar um relatório dessa dinamizada, ó. Eu consigo baixar. Quando você baixa esse relatório, ele tem um protocolo, a data, o horário que ele rodou dentro do sistema. Então, se, por exemplo, eu quero guardar isso como um documento, meu CAR já se enquadra no artigo 68, pode guardar. Esse documento aqui, ele é oficial. Eu vou clicar aqui em atender a dinamizada. E eu vou voltar, porque como eu tenho uns 3, 4 aí de modelinho nos treinamentos, e eu vou voltar. Então veja, ó, que dentro da dinamizada a gente corrige a parte de domínio, que são os proprietários, se precisar corrigir, incluir alguém, excluir, quando vende, a parte de matrícula, e já vem a parte toda de parte gel, limite do imóvel, cobertura do solo, APP, reserva e conclusão. Então eu vou voltar, só para vocês entenderem, mas eu não vou nem nessa parte cadastral, porque essa parte cadastral, pra gente hoje não é o foco. Então ele vem, tá? Eu tô aqui no limite do imóvel, ó. Eu já corrigi os proprietários, já corrigi a documentação, tô aqui no limite do imóvel. Então eu tô dentro de uma análise dinamizada desse imóvel. Ele explica, todas as abas, ele tem uma explicação do que é e do que você pode fazer dentro dessa aba. Então você pode retificar o limite do imóvel por aqui. Então ele vem e pergunta: deseja alterar o limite do seu imóvel? Sim, desejo retificar o limite declarado, ciente. Aí esse daqui ele reprocessa, tá? Quando você muda o limite, ele trava, porque só para ver se você não está sobrepondo outros imóveis, porque ele tem umas tolerâncias aí meio abaixo. Não, desejo manter meu limite declarado. Então o limite, eu acho que é um dos problemas menores nosso. Então o imóvel é esse. Eu só vou abrir aqui só para ele, para eu conseguir ligar e desligar. Esse preto aqui é o Rio Grande, tá? Por isso que ele tá tudo em preto aqui, ó. Ele tá bem lá na cabeceira, bem no Rio Grande. O imóvel é esse, ele mostra os imóveis vizinhos. Eu posso ligar e desligar o meu imóvel, se eu quiser ver. Ó, esse cadastro ele vai a incluir essa área aqui que é dele, por isso que não tem nada aqui, ele já excluiu esse cadastro. Eu posso apagar os imóveis vizinhos, né, se eu quisesse. Mas aqui não, é só para vocês saberem que tem a ferramenta, tá? Se você quiser mudar o limite do imóvel, dá. Mas aqui o dele, eu vou deixar que não, que eu desejo manter meu cadastro. Eu salvo a etapa e vou para frente. A próxima etapa, ele faz uma comparação, é a cobertura do solo. Aqui, ó, nós estamos já na parte da cobertura do solo. Ele faz o cruzamento com as bases de referência. O que ele tem de base de referência? A vegetação nativa em 2008, massa d'água, área consolidada. Área consolidada, a gente entendia que era só as APPs. E o Brasil todo sempre trabalhou que a área consolidada é o imóvel todo, toda a área explorada, exceto a vegetação nativa. Então agora nós vamos ter que adequar todos os imóveis 100%, colocando uso consolidado, porque o Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente, entendia que era só APP. E o sistema não deixava colocar no imóvel todo. Então ele vem e traz o que ele analisou, o que o proprietário declarou, o que a base de referência encontrou e a diferença. Então veja aqui, ó, que a vegetação nativa, o produtor declarou 17 hectares e a base de referência é só 0. Então a divergência é muito grande. Massa de água não houve diferença. Uso consolidado é o imóvel todo, né? Claro, vai ter uma diferença. E ele coloca que é uma área não classificada aqui para o produtor, que é essa área consolidada. Então se eu somar os 17 com 173, dá os 190. Então nessa aba, ele mostra o mapa da propriedade que eu posso mudar em anos. Aqui, ó, se eu ligar ele vai mudar. Não sei se a minha internet vai mudar, tá? Porque tá no celular aqui, muitas vezes ele fica meio travadinho. Aqui em cima ele mostra o que o produtor declarou. Nós vamos reparar bem aqui, ó, que ele declarou tudo isso aqui como vegetação nativa. E se eu pegar aqui a legenda, eu vou desligar essa vegetação nativa e eu vou aumentar.
Então, se eu olhar lá onde ele declarou a vegetação nativa, e a base de referência falou que ele não tem, tá? Então é essa. Então veja que não é assim difícil. Eu vou ver o que a base de referência apontou, que o produtor mostrou, e falo, tem vegetação nativa aí? Qual é considerado o mínimo com vegetação nativa na propriedade? Então, 1 hectare, 5, 10? não, é isso aqui, ele tem que formar um bosque, né? Encontro das. Ele tem que fazer um bosquezinho. Árvore isolada não conta. Não, tá? o que é o mínimo? Mas eu não sei, tá? Não sei te dizer, mas e a imagem é sempre a vegetação nativa que ele considera é a base de 2008. Ah, mas aqui já formou, mas então aí depois a gente atualiza. A várzea é tudo vegetação nativa, você não precisa desenhar. Aí seria. Aí pode ser uma várzea. Não, aqui é seco. Aqui é seco. Essa área aqui é seca, tá? Aqui é do vizinho já, tá? Aqui é do vizinho. Ali sim. Mas esse pedaço dá a impressão que ela é uma área em regeneração, né? Isso, mas não. Enquanto está em processo de regeneração, ela não é ainda vegetação nativa, tá? Mas ela está cumprindo o requisito do florestal. Mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que ele não vai nem ligar de ter que tirar essa vegetação nativa daí, tá? Aqui os polígonos, aí ele fracionou, que é os acessos dele à água. Então, a base de referência não encontrou a vegetação nativa. A vegetação nativa no manual, ela tem os indicadores ecológicos, são 3 indicadores: cobertura do solo, regenerantes e indivíduos. Então, ele tem que atingir o mínimo dos indicadores para ser considerado a vegetação nativa já no estágio mais avançado. Então, tem lá. Eu plantei minha área 2 anos atrás. Eu tenho indicadores mínimos para ser atendido para 2 anos. Se eu plantei há 10 anos, eu tenho os indicadores mínimos para 10 anos. Então, tem as fases até chegar aos 20 anos. Então, se eu cheguei nos meus indicadores com 8 anos, mas minha projeção são 20, eu já estou livre. Tá? Porque tem área que realmente recupera bem rápido. Professor, só uma pergunta só. Esses 2 últimos anos, essa seca que está dando aí, e nada, né? nada, né? Como é que a TAC está vindo? Não, na verdade, o problema é que o promotor manda a gente vistoriar, por exemplo. Eu agora tenho parado um pouco de fazer vistoria, mas quando eu faço vistoria, eu coloco, olha, teve geada, teve seca, né? Você tem que ter, é São Pedro, né? Não cabe o produtor, né? Tem que fazer o mínimo ali, manter o mato, formiga, tá? Mas infelizmente nós temos uns analistas assim que vai lá e fala que o produtor não está fazendo, que não cumpriu o TAC, infelizmente. Aqui embaixo, ó, é a base de referência, tá? Aqui em cima eu mostrei o que o produtor declarou, a declaração dele. Então, o que ele colocou? Aquela vegetação nativa na ponta e não colocou mais nada no imóvel. A base de referência está falando que o imóvel dele inteiro é uso consolidado. Está certo, pela nova regra agora o imóvel todo é consolidado. Então, essa aba dá para concordar com o sistema? Sim, tá? A menos que ele queira brigar com aquilo ali, uma vegetação nativa. Mas, ó, a pergunta é: concorda com o mapeamento? Que o sistema te mostrou? Sim, desejo que o meu cadastro seja retificado utilizando a cobertura do solo da base de referência da plataforma SICAR. Se eu der um sim, depois que eu concluir, o meu CAR vai apagar aquela vegetação nativa e vai colocar o uso consolidado. Se eu colocar não, desejo manter do jeito que eu desenhei, ele vai manter o que você desenhou. Pronto, passamos para a próxima fase. Eu vou colocar um não para ele, que ele vai manter do jeito que ele quer aqui. E nós vamos salvar a etapa e vamos para o próximo. Então, nós vimos o limite e a cobertura do solo. Nós chegamos aqui na APP. Então, como eu disse, os córregos agora estão mais enxutos, não tem mais aquelas drenagens loucas lá, então está mais consistente, tá bom? Então, a pergunta vai ser a mesma, só que aqui, ó, o produtor não desenhou nada, ele tem o Rio Grande aqui do lado dele, ele não tem APP nenhuma dentro do imóvel, isso aqui era tudo reserva legal, e aqui a base de referência encontrou um APP menor do que a reserva legal dele, tá?
Por que eles encontraram essa APP aqui agora? Porque isso aqui foi desapropriado, é aquelas cotas lá das usinas, tá? O técnico que cuida dessa área falou que a cota estava errada lá em 1900 e bolinha, e agora eles descobriram isso e estão saindo desapropriando aí todo mundo. Por isso que agora surgiu essa APP para ele que ele não tinha, tá? O produtor não é culpado. Então diz que tem imóvel lá que está com 30 centímetros de APP por conta dessa bendita cota. Então, mas não porque o produtor talvez ele não sabia, né? Não tinha na época, né? Foi desapropriado em uma outra medida. Então, aqui ele já colocou que é vegetação nativa mesmo, é reserva legal, então não tem problema por APP. Daria para concordar também, certo? Porque não muda nada para ele. Então a pergunta é a mesma, sim, desejo que minha área de preservação permanente seja retificada automaticamente. Mas eu vou colocar não para ele. De quanto tempo é atualizar essas imagens? Essa daqui, nós estamos agora... Não, nós temos a de 2008, né? Temos a de 65, a de 89 e temos uma atual agora que, se eu não estiver enganado, é de 21, tá? Porque lá dentro da secretaria, dentro do departamento que eu fico, tem um centro que é só essa parte da parte gel, informática, essas coisas assim. Tem hora que a gente está correndo tanto que eu não consigo acompanhar. Por que vocês estão levando em consideração imagens de 89? É para cerrado, para o artigo 68 cerrado, tá? O cerrado só apareceu na regulamentação do Estado de São Paulo em 89. Então, quando a gente vai fazer o artigo 68, por exemplo, aqui em Rancharia que tem cerrado, a data de corte é 89. Então, se em 89 ele não tinha nada, ele não precisa fazer nada. Não preciso ir lá no mapa de 65, tá? Nós chegamos na reserva legal dele. E aí, na reserva legal dele, o sistema falou assim, ó: após a revisão de dados do cadastro, verificamos que não existe divergência entre a declaração vigente e a base de referência do SICAR. Desta forma, está desabilitado o botão de concordância de sim ou não da retificação. E isso a gente pode encontrar nas etapas anteriores. Não tem divergência na APP, não tem divergência na cobertura do solo. Então o sistema pode falar, seu cadastro está tudo ok. Se não tem divergência, melhor ainda. Só que olha aqui em cima. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Vamos ver se ele não estoura. Ele vai dar um quadro. Enquadramento da sua reserva legal. Artigo da Lei 12.651, artigo 68, artigo 12. O artigo 12 é que exige 20% da sua reserva legal. Área líquida do seu imóvel, 191 hectares. Módulos fiscais, 8, quase 9. Reserva mínima exigida em 68, artigo 68, 0. Reserva mínima exigida pelo artigo 12, 38. Vegetação nativa existente, 0. Porque lembra que ele falou que não tinha nada. O programa, tá? Não o produtor. Reserva legal declarada. O produtor, aquela faixa inteirinha, ele declarou como reserva, 17 hectares. E aí o sistema aceitou, falou, tá bom. Ele tá dando a mais do que a menos? A menos não pode, a mais pode. E aí ele se enquadra no artigo 68. E aí, por exemplo, se essa área de 17 já fosse vegetada, ele ia ter que manter, tá? Não pode cortar, não pode ter conversão do solo. Mas como esses 17 hectares, você acha que agora ele vai achar ruim que o programa falou que aquilo ali não é vegetação nativa? Ele vai falar assim, não, ali é minha vegetação nativa? Não vai, ele vai retificar esse cadastro, tirar aquela vegetação nativa, tira a reserva legal, volta para a dinamizada e aceita o 68. O que ele vai ter de reserva lá? Nada, mas ele tem que fazer aquela APPzinha. Só que aquela APP é menor do que a reserva legal dele. Então o sistema já enquadra ele, ó. Entendeu? Então agora todas as bases que a gente tem mapeado, quem passou na dinamizada está aí dentro. Então por isso que a gente não pode dar um não direto, porque senão eu não consigo visualizar isso daqui, ó. Tá? E o sim direto também não é legal, porque eu preciso atualizar os dados cadastrais de qualquer forma. Tá? Então esse cadastro ele volta, ele vai sair daqui, ele tem que retificar não mais pela dinamizada, a gente tem um outro sisteminha que trabalha off, como o imposto de renda, ele retifica, volta aqui dentro, pede para passar na dinamizada de novo e aí ele pode aceitar todas as etapas. Tá? Então a dinamizada é isso, são as bases de referência, são os mapas e ele mesmo dá a conclusão. E aí no final, ele vai passar aqui para o próximo.
Aí precisa ter o nome da mãe. Isso, item por item, tá? Para CNPJ esse é um problema, por isso que tem que ter o representante legal, porque para você fechar precisa ter o nome da mãe, CNPJ não tem, tá? Então vem o proprietário. Então quem tem CNPJ tem que cadastrar o representante legal, fazer o login e senha para o representante legal, para quando fechar a dinamizada sair o nome da mãe. CNPJ é da propriedade também? Não do talão de nota, é que tem umas inscrições agora que eu não sei explicar bem, mas que viraram CNPJ, não é mais produtor. Empresa, né? Virou uma empresa. Né? Não, se for de empresa. Isso, não o CNPJ rural. É esse. Quem fez o CAR lá no nome do CNPJ. Tá? Alguém quer arriscar dar o CPF para ver se passou na dinamizada? Opa, olha lá. Eu vou sair aqui do dele só para não dar conflito. Pessoal, a dinamizada é isso aqui, ó. Tá? Vocês viram que mesmo explicando, é simplesmente olhar o mapa, o técnico tem que olhar o mapa, tem que ter a matrícula na mão, os dados do produtor, olhar o mapa, sempre está comparando um com o outro e não tem segredo nenhum. Quando tem servidão ambiental, pode ir na dinamizada? Então agora vai entrar, tá? Porque a gente estava sem esse mapa, eles acabaram de mapear tudo, então vai entrar na dinamizada. Acho que até o final do mês. Eles estão corridos lá, a empresa que está customizando no estado de São Paulo, porque o Ministério Público pediu um prazo do MRA, o módulo, e o MRA estava pronto, só que faltou a parte do SAF. Então eles estão customizando essa parte de SAF, de plantio com exótica, por isso que tirou do ar. E o Ministério quer o MRA. Aí eles deram uma parada. Mas até final de setembro no máximo, e todas. A região já saiu desse negócio de Todas, o estado de São Paulo inteirinho. Ah, o mapa, aquele um que eu te falei? Eu preciso até ver, mas parece que sim já. Só não está público ainda, tá? Fala um CPF. Então aqui com a minha senha, eu consigo pesquisar para ver se o imóvel já passou ou não na dinamizada. Passou. Aqui, ó, eu vejo o seu cadastro, né, o nome, aqui, ó, que lote que ele passou na dinamizada, porque todos os dias o sistema busca os imóveis que estão passíveis da dinamizada. Então, se eu fiz um desmembramento e criei um CAR novo, por exemplo, aí ele pode cair na dinamizada. Então, todo dia está virando um lote, o sistema está ali rodando. Então, aqui tem um lote no qual o seu cadastro rodou, tá? Então, tem a área e aqui eu vou abrir, ó, o resultado. Ele talvez não me dê aqui a reserva, deixa eu ver. Eu já vi as aerofotografias, a CAT tinha isso tudo impressa numas malinhas. Essa parte epitácio aqui, Rosana, tinha muita coisa aberta. Para Mirante aqui pro fundo tinha muita coisa ainda vegetada, tá? Mas ali de Cuiabá para Cuiabá Paulista para frente tinha muita coisa aberta. Então, ó, no meu resumo, tá? Não é na sua senha. Eu consigo ver aqui, ó lá, ó. Que dia que ele passou, ó, dia 11 a 1h27, o dia que ele rodou sua dinamizada. Então, aqui é o que você declarou, o sistema encontrou. Então, ele encontrou uma vegetação nativa aqui, ó, menorzinha. Ele não encontrou essa vegetação nativa do canto. Não, mas aí é uma várzea lá, né? Tá. Então, eu consigo aumentar seu imóvel aqui, ó, se eu quiser ver, tá? Ficar mais próximo, dar uma olhada. Não tem tanta divergência, né? Esse uso consolidado é normal para todo mundo. Aqui embaixo. Aí é uma parte que é na beira do rio foi inundado um pedaço das apropriadas, sabe? Tá. Foi expropriada ali uma reserva de uma parte que tinha. Tá. Que estava, inclusive, tinha uma parte dela que estava já levada lá nesse lugar. Ali é quando meu filho quer. E a gente foi. E como é que fica isso aí? Então, essas averbações, precisa saber qual o motivo dela, da onde ela vem. Se ela vem do IBAMA, eu tenho um caso lá de epitácio que era do IBAMA, o IBAMA me mandou uma cartinha, pode revisar. Eu vou revisar, acabou. Morreu o assunto. Então tem que ver qual que é a origem, tá?
Mas na desapropriação, você apropriou justamente a reserva, que era tudo na tá. Tem uma aqui de Rosana ou Euclides que fez isso, que inundou a reserva, que era verbada, só que aí tinha TAC, aí teve que fazer em outro lugar. Mas eu não tenho TAC, então assim, aí como é que fica? Eu vou ter que comprar essa reserva ou eu vou... Precisa ver o processo certinho. Então, eu diminuí só para aparecer as linhas aqui, mas está muito pequeno para vocês lerem. Tá, eu vou aumentar aqui, Então, só para a gente ver, a hora que eu ler aqui, eu vou estar falando, essa linha ela vai subir um pouquinho, mas eu falo o número aqui para vocês verem melhor. É que aqui no fundo tá meio ruinzinho aqui, Então, um pouquinho mais, tá vendo? Esse 17, ele tá referente a esse 16 aqui, Tá? Só para vocês entenderem. Então, vegetação nativa. A propriedade dele declarou 16, a base de referência encontrou 17,96. Inclusive, não é lá naquele cantinho, Ou só se aqui for reserva, depois eu vejo. Eu tô falando, mas talvez aqui seja reserva. Tem que abrir preciso abrir a legenda. Mas vamos lá. Então, ele tem uma diferença de 1,53 hectares entre a base de referência e o que ele declarou, certo? Mas o sistema falou que está dentro da tolerância, porque ele tem um limite de tolerância. Então, ele aceita. Se eu colocar aqui, o limite de tolerância para essa propriedade era de 3 hectares. Então, mesmo que chegar lá na hora que o senhor abrir lá, ele vai falar que tudo bem, não tem problema. A área consolidada estava 0, aí ele acha o imóvel inteiro, é normal para todo mundo, aí fica fora do limite de tolerância, tá? A área não classificada é a mesma área consolidada, tá? É porque ele não entende por que não tinha uso consolidado. Cursos d'água, ele achou um de 0,13, mas também ele aceita, tá? Tá verdinho aqui. Reserva legal desenhada foi 46 hectares e ele achou 0, então ele passa no 68. Pode, parabéns, passa no 68, vamos fazer o login sem. Então ele passa no 68, porque aqui, o senhor desenhou 46 e a base de referência achou 0. Então lá em 65 não tinha nada, tá? Então a dinamizada é isso, é entender o... Tá? Só precisa encontrar essa averbada, tá? Descobriu como que está essa situação, inundou, como que foi, o que tem que fazer, tá bom? Então, esse perfil é a minha visão, né? É como eu olho assim, resumidamente. Ele precisa fazer o login e senha, abrir por etapas, igual eu fiz parcial lá, e fazer uma a uma, fazer a matrícula, corrigir matrícula, corrigir se tiver algum dado inconsistente que veio lá do CIGAM errado, e aí o que vai aparecer é exatamente isso: a vegetação nativa, a área consolidada, a reserva legal e a EPP. Passou o vestibular, tá bom. Passou. Tá bom? Então aí, alguém quer mais uma consulta? Nessas etapas você já pode voltar para trás? Pode. Pode recordar? As etapas, na hora que eu abri aquele caso, eu estava já lá na conclusão, aí eu voltei para mostrar para vocês. Então você pode ir, você pode voltar, se não concluir, tá? Ela fica aberta. Você pode clicar em abrir, olhar como ela está lá dentro e não fechar. Nesse caso aqui, ele tinha declarado a reserva legal, depois acabou incidindo no artigo 68. Você acha que reserva legal? Voltar e apagar o cadastro seria mais ou menos assim. Mais ou menos isso, tá? A pergunta dele é importante. Então, nesse caso, ele passa no 68, mas ele desenhou reserva legal. Então, ele precisa retificar o cadastro. Quando a gente vem nas etapas, o limite a gente muda. A cobertura do solo, que é aquela uso consolidado, vegetação nativa, você não muda. Você ou concorda com a base de referência ou você discorda. A hidrografia é a mesma coisa. Ou você concorda ou você discorda. E aí, se você concordar, o sistema já preenche sozinho para você. Se você discordar, você mantém o seu. A reserva legal, viu aquele que eu mostrei, que ele desenhou 17? O sistema entende, não, mas tem um ganho. Então, ele colocou a mais, eu aceito. Aí, você não consegue editar. Então, você sai dali da dinamizada, viu? Por isso que eu falei, guarda aquele resumo, porque ali tem um protocolo. Ele vai sair dali, o técnico precisa, ou se conseguir, precisa retificar num outro módulo, porque agora a gente não retifica ali online.
Ah, então a gente não consegue. Uma vez que a gente fez a implantação da reserva legal, a gente não consegue. Então, a gente... Não, consegue. Você tira ele dali, retifica no módulo de cadastro, mas sempre abre parcial, porque senão você perde essa possibilidade de retificar. Parcial Tá? posso voltar várias vezes? Pode. Você retifica no módulo, volta ele para o sistema e aí você mesmo tem um botãozinho lá que você pede solicitar revisão de dados. Aí ele cai na dinamizada de novo e aí você abre de novo e aceita. Só que aí você já tirou a reserva. Tá? Você já tirou. A consulta do CPF, na verdade, é essa intenção mesmo de trazer esse alerta, tá? Porque a propriedade do senhor ali, você viu, todas passaram na dinamizada, é a primeira que nós consultamos passamos, a dele é porque tem servidão e vai passar ainda. Então é um alerta, o sistema está pronto, não foi fácil, o manual não foi fácil escrever, o sistema não foi, porque a gente tem um embate político, as promotorias ali atrás que estão contra, assim, nós falamos um suor na camisa, mas é o alerta aí, porque a propriedade está aqui, a gente consegue ir lá e dar um aceite, ter ela aprovada, sem precisar passar por uma análise, e aí cabe assim, buscar o técnico, pedir para o técnico olhar, nunca dar esse tal desse não, mas nós estamos aí treinando todo mundo. O contato para vocês aqui é o Júlio, tá? Que era ele para vir, porque muitas vezes eu não consigo nem responder, porque aí eu viajo para dar curso, não consigo nem responder mais dúvida, não consigo o primeiro acesso, porque tem umas inconsistências lá. Entre em contato com o João entra em contato com o Júlio, eu dou o contato com o Júlio, ele consulta no banco de dados para vocês. Eu mesmo não consigo, porque assim, eu atendo o estado inteiro e eu atendo os técnicos que fazem análise, então assim, o volume é muito grande. Mas parabéns pela iniciativa. Parabéns. Ele tem que entrar nos dele e falar que concorda com tudo? Mais ou menos. Tem que ver lá. Se tem um rio lá que ele não concorda, ele pode discordar. Não tem problema. Tá? O dele, né? O dele. Não, o que aprovou todos. Tá? Parabéns pela iniciativa do grupo. Né? Isso é legal, vocês estão um passo à frente. Porque realmente a gente está correndo contra o tempo para não dar esse não, para não perder esse benefício que o Estado de São Paulo permitiu aí com os proprietários. Se for alguma coisa muito grave, pode me procurar? Não, a gente pode fazer outro encontro. Eu que agradeço a Regina. Só uma coisa, né, Regina, que é bom falar. Eu não sei se o Eduardo é melhor, mas teve uma coisa muito boa, não para a CAT, né? Mas para o produtor, foi que o CAR passou para a CAT. E antes estava na Secretaria do Meio Ambiente, que o cara olha o produtor com um outro olhar, né? E a CAT olha o produtor como um produtor. A turma da CAT a gente pode. A CAT. A CAT a gente pode. A CAT a gente Então eu queria agradecer a Maria Regina, eu acho que ela foi muito brilhante, muito esclarecedora e didática. O assunto é muito complicado, mas ela conseguiu resumir, deixar a gente. Eu acho assim, a ideia, quando a gente conversou com o Júlio sobre esse tema, é a questão do produtor, às vezes ele não está sabendo que a propriedade dele já foi avaliada, ele já pode dar um passo à frente. Então, a ideia é essa para que a gente avance nessa questão ambiental, que é um calo no sapato aí de muita gente, né? Então, a gente saber que a nossa propriedade já passou por uma avaliação, já está numa situação que a gente pode avançar, é bom para o produtor, é bom para o Estado, é bom para todo mundo, né? Então, a gente tem que... E só lembrando, pessoal, que o cadastro é a primeira perna para a regularização. A ideia é essa, né? Você tem um app para regularizar, começar a fazer um projeto, é 1/10 a cada 2 anos, só em 20 anos, mas a gente tem que começar, né? E o cadastro é o primeiro passo, mas claro, com todos esses benefícios, então tem que aproveitar. Então, pessoal, queria agradecer a Regina, agradecer a forma, a contribuição do Eduardo aí, né, que também está aí para ajudar a gente. Queria agradecer os nossos apoiadores, né, a Cross Agro Brasil, o Coitão Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a Coima, o Bolos da D, que eu vou fazer o sorteio aqui, se alguém não colocou o nome, por favor. A Soesp, a Liane, a Prelis,
A Raposo Pneus, que nós vamos fazer um sorteio de uma ordem de serviço ou produto no valor de R$300. A Cicobi Credivale, a Leilo Sul e a De Carvalho John Deere. Lembrando que o Café da Pecuária de setembro vai ser no dia 8 e 9 de setembro, lá na Expo Prudente, né? Então, ó, vou fazer o primeiro sorteio aqui, ó, dos brigadeiros, do bolos da Pene. Faz, acho que não, vou ficar com nós, né? Desse boicote da gente, né? Você quase isso não pode. Já, você tá curtindo, Então, vamos. Ó, número 2. Antônio Leôncio de Oliveira. Vai para prova. Ganha todas as vezes, Bom. Seu celular tá. E aí? Agora, ó, uma ordem de serviço no valor de R$300, ou serviço ou produto, né, lá na Raposo Pneus. Ó, número 4. Graças a Deus. Aí eu estou aproveitando sempre. Garcia. Eu acho que é. Não pode mentir que essa letra aqui é sua. Eu tiro uma foto aqui dele. Olha, eu vou passar o nome para ela, parando aí ela. Pessoal, então a Regina vai ficar mais um pouco aqui com nós. Mas vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença. Você tem que brigar no juiz. Você tem que passar o prejuízo para a Regina. Pessoal, ainda tem um coffee break. Nós fizemos os corredores. Corredor. Nós fizemos